Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor André Carvalho e eu estou aqui na minha residência, depois de nós realizando aqui um culto doméstico, nesses dias que temos que ficar em casa, não estamos reunindo no templo para cultuarmos, e nós estamos gravando alguns vídeos aí e comentando algumas partes da palavra do Senhor, compartilhando com o povo de Deus. E eu estou com a minha Bíblia aqui aberta no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, e o versículo 22, que diz: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou Jesus num barco com seus discípulos e lhe disse: Passamos para o outro lado do lago. Então, meus amados, aqui está a iniciativa do grande episódio, da narrativa do grande episódio, onde Jesus Cristo acalmou a tempestade que se levantou. O episódio ocorreu-se no mar da Galileia, no lago da Galileia, onde os seus discípulos entraram no barco juntamente com Jesus. E lá no meio da travessia, uma tempestade veio sobre eles, e a Bíblia nos diz que Jesus começou a dormir na polpa do barco, foi dormir ali, e de repente os seus discípulos se verem apavorados, se verem aflitos, angustiados por causa da tempestade, que os vendavais e as ondas que faziam o barco encher de água. Quando eles pensam que eles iam naufragar, eles têm a ideia de chamar a Jesus. E um deles já chama Jesus, dizendo: Jesus, o Senhor não se incomoda que nós pereçamos? Jesus dá uma repreendida neles por causa da fraqueza da fé deles. E a Bíblia nos diz que de repente Jesus fala com o mar e com o vento, ordenando que o mar se aquietasse, que o vento cessasse e seguisse uma plena bonança. Eles ficaram pasmos. E também outros barcos que iam atravessando ali foram beneficiados com aquela autoridade de Jesus, com aquela manifestação de poder de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a tempestade cessou, os vendavais cessaram, as ondas calmaram e eles conseguiram atravessar em plena tranquilidade, em plena bonança. Meus queridos, o que nós temos para aprendermos com isso aqui? É que Jesus está no nosso barco no meio dessa tempestade. Essa tempestade que nós estamos vivendo, Jesus está na nossa embarcação. E a palavra de ordem, a palavra carregada de autoridade está com ele. E com certeza nós não vamos perecer no meio dessas ondas, desses vendavais que está vindo aí. Jesus não disse: nós vamos para perecer, para morrer no meio do mar da Galileia. Não, Jesus disse: passamos para o outro lado do lago. Então nós vamos chegar no lugar determinado, aonde o nosso próprio Senhor Jesus Cristo já falou ao nosso respeito. Há uma grande diferença entre o episódio narrado lá no livro de Jonas, de os marinheiros que iam para Tarsis, que Jonas causou aquela tempestade por causa da desobediência a ele. Veio uma grande fúria e ali já não era um barco, mas um navio. E a Bíblia diz que o navio estava a ponto de se despedaçar. E eles só viram a calmaria, a tranquilidade, depois que jogaram Jonas fora daquele navio. No entanto, o caso dos discípulos aqui, a tempestade era uma tempestade semelhante, uma agitação a mesma, uma angústia, uma aflição a mesma. Porém, no barco dos discípulos estava Jesus. E foi o próprio Jesus que convidou eles, que disse: entramos no barco e vamos para o outro lado do lago. Lá do outro lado do lago foi aonde os discípulos presenciaram manifestações de poder tremenda. Foi lá no outro lado do lago que eles viram uma legião de espíritos imundos serem expulsos de um jovem
na cidade de Gadara. E aí, os gadarenos não receberam, ele atravessa novamente com os discípulos o mar da Galileia, e do outro lado eles têm outra experiência tremenda, sabe com o quê? Eles têm outra experiência maravilhosa, porque do outro lado, quando eles chegam, a Bíblia nos diz que Jairo prostra-se aos pés do Senhor, porque a filha dele está doente. Aí Jesus diz para ele: eu irei e vou dar saúde para a tua filha. No intervalo de sair dali da beira da praia e ir até a casa de Jairo, a mulher do fluxo de sangue entra no meio da história e é curada. E a Bíblia nos diz que quando Jesus sente que dele sai poder mais uma vez, pergunta quem me tocou. E aí Pedro toma a palavra: mas Senhor, a multidão te aperta, te oprime, tu diz quem me tocou? Aí Jesus disse: não, Pedro, eu senti que de mim saiu poder. Então ali estava Jairo aflito, naquele momento ali, vendo Jesus dizendo: saiu mais uma descarga de poder aqui da minha vida. Então Jesus que repreendeu as tempestades, o Jesus que repreendeu, acalmou as tempestades, os ventos, o Jesus que repreendeu a legião de demônios, agora tinha acabado de curar uma mulher que há 12 anos estava sofrendo de uma hemorragia, de uma doença que iria levar à morte. Quando Jairo recebe a notícia que a filha dele já tinha morrido, Jesus bate no ombro dele e disse: não temas, creia somente. Ou seja, havia poder para se manifestar lá na casa de Jairo também. Meus queridos e amados irmãos, o poder de Deus está à nossa disposição. O poder de Deus está para operar em nosso meio, em nossas vidas. Creia que o mesmo Jesus que operou no passado vai operar no nosso meio, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe, que a graça do Todo-Poderoso esteja pairando sobre cada vida, sobre cada coração. Deus o abençoe ricamente, no nome de Jesus.